Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast favorito da Brasil Paralelo. Boa noite, Arthur Morrison. Muito boa noite, Lara Brenner. Tudo Sempre bem? bom estar aqui com você. Um prazer enorme. E essa sua camiseta? Reza a lenda que é temática? Cara, essa minha camisa aqui eu recebi do nosso convidado. E eu queria avisar que não foi combinado, porque a câmera ainda não está nele, certo? Mas a galera vai achar, combinado, não sei o quê. Porque ele veio com a mesma camisa, porque vamos falar sobre o quê? Sobre mídia. Vamos falar justamente sobre isso com o Luciano Pires, que é profissional de comunicação com mais de 40 anos de experiência em marketing e comunicação, além de um baita podcaster. Bem-vindo, querido. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu bordão desde 2006, né? Ó, dá pra ver bem Muito aqui. bem, muito bem. Tá Ó, pegando, tá pegando. Muito bom, gente. né? Muito bom estar aqui com vocês. Eu quero dizer que eu tenho essa camiseta também. Só que eu acabei de ganhar, tá? Por isso que eu não estou vestindo, pra ninguém que achar que eu sou uma pessoa absurdo. excluída. Mas o pessoal fala, essa é a diferença entre sexos. O homem pega, enfia a camiseta e tá Tá tudo aí. pronto. É isso. A mulher, eu preciso fazer um look. É, exatamente. E como eu não fiz o look, então não vou colocar. Mas faz parte. Nem né? botei no sal também, que tem aquele negócio de botar no sal. É, pra né? não Botar no estragar, sal? pra não Mentira, sei o não. quê. Não, eu Ah, não só tenho pra isso gente- não. ó. Não tem isso Não aí? tem Eu já esse ouvi rolê. esse papo aí. Então essa é coisa da minha família. É Que coisa bota da no sua sal família, pra isso eu poder tô não tirar a falando. cor do negócio antes de lavar, não tem um negócio dele. Então é só... Cheio disso, E mãe, não. isso é só coisa tua. né? Mãe, às vezes até é coisa eu que não tô sabendo. Ô, Luciano, eu não vou nem me atrever a explicar tudo que você faz, os livros que você já escreveu e os podcasts que você tem, porque você vai saber fazer isso muito melhor que eu. O que você faz hoje profissionalmente, Luciano? Vocês têm tempo? Hoje eu sou profissional de comunicação e a raiz do meu trabalho, eu tenho uma usina de produção de conteúdo que eu mergulhei de cabeça nisso em 2008, né? Até então eu era executivo de uma indústria de autopeças, fiquei 26 anos como executivo nesse mundo corporativo. Em 2008 eu entrei para valer naquilo que eu chamo do Café Brasil, né? Que é a minha empresa, né? O Café Brasil Editorial. Eu cheguei aqui, tua produtora veio me oferecer um café. Olha, você entende de café? Eu falei, não, meu café é outra história. O Café Brasil é um conceito, né? E o conceito dele é o seguinte, dá uma paradinha, vamos tomar um café e trocar uma ideia? Esse é o conceito da editora, né? E ali eu tenho um núcleo de geração de conteúdo que depois é distribuído de vários canais, várias formas. Então as pessoas quando olham, você é um podcaster? Não, o podcast é um canal de distribuição. Palestra é um canal, podcast é um canal, livro é um canal, revista é um canal, mídia social são canais, né? Mas o núcleo é uma produção de conteúdo que eu faço desde meados dos anos 90. Quando a internet começou, que era discada, aquela coisa toda, eu comecei já toda semana a publicar um artigo que eu mandava por e-mail para uma listinha de 200 pessoas que eu tinha um e-mail. Olha. Mas isso lá no começo, né? Mas Chamava artigo de quê? ICQ, chamava ICQ, era uma coisa maluca na época lá, né? E de lá pra cá eu nunca mais parei. Então toda semana tem alguma produção. Sobre que tipo de assunto eram esses e-mails? Cara, vida. Vida. Vida, Suas reflexões. Vida. A minha origem é cartunista. Eu comecei como cartunista. Eu tava em Bauru e falei, quando eu crescer eu vou ser um grande cartunista brasileiro. E não era um cartunista de economia ou de política, era um cartunista social. E o cartunista olha o mundo e faz piada, né? E aí não tem problema. Você quer que eu faça um cartoon sobre usina nuclear? Eu faço. Sobre física quântica, eu faço. Eu não sei nada de física quântica. Mas eu sou capaz de, como alguém que tá olhando para aquilo, criar uma piada a respeito, né? Um crítico a respeito. E a hora que eu comecei a trabalhar esse material todo, eu falei, cara, eu não vou me fixar como analista disso ou daquilo. Eu sou um cartunista. É o assunto que pinta, se me interessa muito, eu mergulho profundamente, vou ler a respeito. E aí eu designei meu trabalho como iscas intelectuais. Então, se perguntar o que eu sou um personal trainer de fitness intelectual. Minha função é ajudar as pessoas a manter o cérebro em forma. E eu quero dizer que tem funcionado, porque li Merdades, eu amo esse nome, tá? Que fique Não, o claro. nome é maravilhoso, né? Merdades e Mentiras, livro do Luciano Pires. E eu indico a todo mundo que faça a mesma coisa. Porque ele fala justamente sobre o tema sobre o qual nós falaremos aqui, que é mídia. E como essa mídia muitas vezes pode ser arenosa. Tá quentinho, hein? E difícil. Tá saindo do forno, hein? Tá Saindo do forno, agora. pois Foi. é. Mas antes de nós falarmos do conteúdo que está aqui, Luciano, comente conosco sobre o seu podcast Café com Leite. Ah, então. Eu tenho lá. Hoje eu faço. Cara, eu sou um maluco, né? Com produção de conteúdo. Hoje eu publico 5 episódios de podcast por semana. Saem segunda e sexta, quarta e quinta. Toda semana tem um episódio. Então é o Cafezinho, que é um episódio menorzinho, que eu criei um podcast para ser um canal de distribuição diferente do podcast, que é o WhatsApp.
Então eu criei um negócio para ir pro WhatsApp. No fim ele vai para o WhatsApp, redes sociais, YouTube e tudo mais, que é em vídeo. Eu comento, eu leio um texto e aí faço um comentário do texto. Dá 8 minutos, né? Que aquilo é uma estilingada. Se ficar muito legal, ele pode se transformar no Café Brasil, que aí é maior. Tem 30, 40 minutos de duração. Você joga a isca? Jogo a isca Se der e certo, aí o assunto é legal, eu vou continuar e vou fazendo. Sim. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando esse processo todo de ajudar as pessoas a despocotizar o Brasil. Né? Começou lá em 2004, quando eu lancei esse livro aqui, Brasileiros Pocotó, Reflexões sobre a Mediocridade que Assola o Brasil. Nesse livro aqui, em 2004, eu estava dizendo o seguinte, falei, cara, tá complicado, eu ligo a televisão, só tem porcaria. Não tem nada que preste em lugar nenhum. Se isso ficar assim, nós vamos criar uma geração que lá na frente vai estar um horror. Profético. Bom, as ilustras são suas também? São. Os cartões são meus. São. E aí, esse livro nasceu e a partir dele eu criei esse conceito todo do despocotizar o Brasil. E o Pocotó era da música da Eguinha Pocotó na época, né? E fiz um trabalho muito grande, eles são desde 2006, eu comecei em 2006, então eu tenho 1.600 episódios de podcasts aí, e uma coisa sempre me incomodava, eu só falava com adulto, sempre foi com pessoal jovem, adulto, mas a faixa média ali era 32, 33 anos, até porque o meu tema é um tema, digamos assim, mais adulto, tá? Ninguém vem aqui pra dar risada, pra ver piadinha, eu venho pra trazer temas que são pesados, né? E eu tinha um sonho de transformar isso em alguma coisa infantil. Como é que eu faço pra pegar um tema desse que é complicado e faço pra criança? Por quê? Cara, a turma tá fazendo a cabeça da molecada jovem. E eu tô aqui falando com o adulto, já tá torto. Esses caras já eram. Eu não consigo mais mudar a cabeça dessa turma. Mas a garotada dá pra mudar. E eu tinha um projeto que um dia eu vou fazer. Mas nunca deu tempo, né? E aí, nesse ano, tem a Bárbara Stock que trabalha comigo, né? Ela faz a parte das mídias digitais. Ela, cara, vamos. Eu falei, cara, não sei se vai dar. Aí ela sentou na frente do microfone e fez uma leitura do texto, né? E a hora que eu ouvi, falei, cara, tá aí, bicho. Né? Porque todos os podcasts eu apresento. E pra esse infantil, eu falei, cara, eu não vou botar um velho falando pra criançada. Eu queria uma coisa diferente. Eu queria uma mãe conversando com o filho. E aí ficou naquela, mas vou trazer uma locutora profissional. Quando a Bárbara sentou, e ela nunca fez locução, ela falou no microfone, eu falei, cara, é isso. Peraí, essa é a voz, é isso aí. E aí a gente fez um episódio piloto onde ela fez um podcast do jeito que eu faço Café Brasil, que sou eu sozinho. Sempre fui sozinho, né? Quais são os assuntos, assim? Então, ela publicou o primeiro, nós fizemos um sobre educação, que foi dirigido para pais, avisando que estava nascendo um podcast novo infantil. Publicamos a importância da educação, aquele negócio todo, e aí começaram a chegar os feedbacks de crianças. A moça fala muito. E aí ficou aquela ideia, cara, mas ela tinha que estar conversando com alguém. E aí nasceu a ideia dela conversar com uma criança. Só que, cara, como eu tenho 100 anos de produção e execução, pra mim, quando eu sento pra ter uma ideia, a execução vem junto. Eu não consigo sentar aqui e bolar um plano sem ter junto a execução. Então, naquela hora, cara, se é uma criança, vai ter que ter uma criança sentada lá. Eu vou ter que arrumar uma criança pra estar no dia da gravação. O pai vai ter que levar. Cara, não pode ter criança. Não pode ser uma criança. Como é que nós vamos fazer? E aí nós usamos um estratagema ali, né? Onde a Bárbara faz a locução todinha e a gente trabalha na edição e ela conversa com ela mesma, só que na edição ela recebe um efeito na voz e ela virou a Babica, que é um avatar que mora no celular dela, que tem 12 anos de idade. Que legal. Né? E aí é um diálogo de mãe com filha, né? E ficou um barato, porque a Babica cresceu, ganhou personalidade e agora ela tá lá, ela vai contestando, ela pergunta, ela traz. E como ela mora no celular, ela tem acesso ao Google. Né? E aí pintou uma dúvida qualquer. Ela, peraí que eu vou dar uma olhada. Ela vai no Google, acha e traz. E a gente então pegou. Nós fizemos episódios sobre o mito da caverna. A gente falou da vida de Sócrates. A gente falou de eleição. Fizemos um episódio lindíssimo contando o hino nacional brasileiro. Como é que o que quer dizer a letra do hino. Que legal. Que era muito legal. E agora estamos fazendo uma série sobre valores, que terminou agora. Princípios e valores. E começou essa semana uma série sobre dinheiro. Então, o que é dinheiro, de onde vem, para que serve, por que não é feio fazer dinheiro, né? E não ganhar dinheiro, né? Por que o lucro não é uma coisa ruim? Já preparando o embalo pra gente entrar no empreendedorismo. E cara... Isso tudo tá no teu site, tá no YouTube? Tá, só pra... onde é que a galera encontra isso? Qualquer lugar que você digitar lá, aparece, né? Então, tem a casa disso tudo que chama-se Portal Café Brasil. Se você entrar no Portal Café Brasil, é a casa onde tudo isso mora, né? Mas em qualquer agregador de podcast que você entrar e botar o nome, tá lá. E esse chama-se Café com Leite. E aí começou uma coisa que é sensacional, que é o seguinte, desde 2006, são 16 anos,
eu tive retorno de adultos, né? E disse, pô, a gente recebe um monte de retorno, o pessoal manda em áudio e tudo. E aí começou a vir retorno de criança. Cara, na idade que eu tô, você recebeu um áudio de uma criança de 9 anos de idade. Gente, eu tô amando o podcast de vocês. E ela explicar o conceito que ela ouviu da Caverna de Platão, uma criança de 6 anos de idade, contando pra gente, cara, é de desmontar. Que né? legal. E aí aparece o potencial que isso que nós fazemos aqui tem, sabe? De você realmente impactar fortemente a cultura e você levar coisas que presta, cara. É conteúdo que a criança não vai perder tempo ali. Não fiz aquilo pra passar tempo. Ela tá ganhando conceitos, né? E a gente bateu muito numa tecla que é o seguinte, o Café com Leite é um podcast para que seus filhos ouçam junto com você e depois você conversa com eles a respeito. E esses feedbacks estão chegando. Pai e mãe dizendo, cara, depois que terminou o programa, a gente foi bater um papo e saiu uma conversa ainda maravilhosa. Aproxima a família, né? Um elemento de conexão. Ela ouve a babica. As crianças se identificam na hora. Tem uma criança falando pra ela sobre conceitos de adulto, né? A gente fala de eleição. Abre o programa assim, você tá vendo todo mundo falando, seu tio brigando com seu pai, esse quebra-pau no domingo, né? O que esses adultos tá acontecendo? O que é essa coisa ruim que é política, né? Brigando por um monte de cara que nem sabe os nossos nomes, entendeu? E a gente lá explica, falou, não é bem ruim, vou te contar o que é política. E aí a gente dá o conceito, tomando um tremendo cuidado de não ter lado nenhum. Então é um programa, ele não é partidário, mas ele dá o conceito, né? Evidentemente, eu tenho uma janela pela qual eu vejo o mundo. A minha janela é liberal conservadora. E esses conceitos vão passar pra lá. Mas em momento algum eu vou dizer pra eles, vote neste, não vote naquele. E a gente deixa claro, quem tem que resolver isso é você, com a tua família, teu pai, tua mãe. Mas o conceito tá aqui. Política é isso. Cara. Que bacana. Mas trazendo um pouco para esse lado agora mais da mídia e do teu próprio posicionamento mesmo, no portal a gente encontra o teu posicionamento, né? Sim. Quando que você começou a colocar mais essa cara a tapa? Porque no início você começou, eu sou cartunista, é isso que eu quero fazer e tal. Aí abriu o podcast, teu podcast é o mais antigo do Brasil. Então quantos podcasts? Quantos? O Café Brasil tá com 852, se eu não me engano. Eu sou, em atividade, toda semana publicando, eu sou o segundo. O outro é o Nerdcast. Que ele tá na minha frente por 4 meses, né? Mas tem outros que existem também, mas assim, de não falhar tempo, uma semana desde 2006. Sim. Mas quando que surgiu essa mudança tua de perceber que você precisaria talvez ali se posicionar ou trazer pessoas, abrir a mente talvez da galera para esse novo lado, assim, para esse espectro? Como é que você percebeu essa mudança e falou, eu vou começar a me posicionar agora? Quando eu contei pra que time eu torcia, é isso aí? Isso. Então, cara, eu fiz um trabalho, minha pegada começou como cultural. Então eu queria falar da cultura do brasileiro, música popular brasileira de montão. 2011 ele ficou um pouco mais pegado para questões de vida em sociedade, né? 2013 teve aquela loucura toda no Brasil e eu entrei junto naquela loucura e ali eu comecei a falar um pouco mais. Mas já desde 2010, 2011 eu já estava trazendo alguns insights interessantes, né? Já trazia Olavo de Carvalho. Eu fiz um programa inteirinho com o texto do Olavo sem dizer que era o Olavo. Contei no final, porque senão ninguém ia ouvir no começo. Aí o cara ouvia, só no final, depois que, que programa legal, eu contava que era o Olavo. E eu tava trazendo esses caras e colocando no programa. Quando chegou em 2014, que vinha a eleição Dilma e Aécio, aí eu chutei o pau da barraca, cara. Aí eu fiz um programa chamado Em Quem Eu Vou Votar pra Presidente. Primeiro eu fiz um texto, o texto viralizou. Lembra aquela época que você fazia um texto que tinha 150 mil downloads, compartilhamentos, 6 mil comentários? Era aquela época. Virou uma loucura. E ali eu explicava por que eu ia votar no Aécio, né? E como é que eu vi os dois candidatos. Aquilo foi uma loucura, né? E ali ficou claro. Ali eu senti uma necessidade. Então eu escrevi um sobre, que todos os meus livros têm. Eu abro achei livro isso contando maravilhoso. quem sou eu. Eu estou vendo o mundo dessa de janela. onde é que eu vejo o mundo. Então, cara, você vai ler um texto que é feito por um cara que tem uma visão assim, assim, assim. Isso é importante pra mim. E aí eu fiz isso em todos os programas, publiquei um programa a respeito disso aí. E a partir de lá eu comecei a trazer mais posicionamento. E aí, quando deu 2018, aí o bicho pegou, né, cara? Aqui, ó. O meu ponto de vista sobre o papel da mídia desde os anos 90 advém de um olhar a partir de uma janela localizada entre o centro e a direita. Sim. Isso está nas páginas iniciais. Sim. Muito mais próxima de uma posição liberal conservadora do que completamente desvirtuado progressismo de esquerda, que eu chamo de progressismo com C cedilha. Não se trata de defender uma posição política
de me enquadrar neste ou naquele partido. Não tenho nenhuma ligação com qualquer partido ou corrente política. Sou um pensador independente, inclinado para o conservadorismo e disposto a seguir aquilo que acho certo, sem me deixar cegar por paixões que anulam nossa capacidade de discernimento. Ou seja, fantástico. Eu não tenho problema nenhum de sentar com você e você seja um comunista babão de camisa vermelha, desde que seja claro. Você não tá me enrolando, cara. Qual é o problema? Você tem uma visão de mundo, eu tenho outra, nós estamos conversando de forma clara. Mas aí que entra a questão, que é o nosso assunto de hoje. Porque nós vamos falar hoje sobre mídia. E muitas vezes a mídia está te passando um fato, como supostamente um fato, mas na verdade ele é uma opinião vestida com a roupinha de um fato, né? Só que antes de nós entrarmos nisso, nessa falta de honestidade de muitos dos meios de comunicação, pra gente começar na mesma página, eu queria que você comentasse conosco o que é mídia. Admiro quem tem inteligência acima da mídia. Mas o que é mídia? Porque a galera fala grande mídia. Então, o que é isso? Pequena mídia, mídia independente. O que é uma mídia? Posso só terminar a pergunta dele aqui? Claro, achei que você ia terminar, desculpa. 2018, eu venho e faço um texto em que eu vou votar para presidente. E ali, cara, eu fiz um texto gigantesco, onde eu analisava a eleição, analisava todos os candidatos, chegava no final do texto com a conclusão de que o meu candidato seria o João Amoedo, que eu tinha recém-entrevistado no Leadercast. E aí eu dava um como é que chama? Eu dava um flip no texto. Ô, decepção, porque eu dizia o seguinte, falei, cara, pera um pouquinho, mas o João Amoedo, pra mim, naquela época, né? Antes dele ficar enlouquecido, antes dele sair de órbita, né? Eu falava, cara, ele pra mim é o melhor cara, mas ele é campeão de peso médio. A luta é peso pesado, cara. Ele não vai aguentar. E eu tô anunciando a vocês que eu vou optar pelo Bolsonaro. E aí eu revelei que eu ia votar no Bolsonaro. Eu tinha uma curva de download de podcast, 880 mil downloads por mês. Eu botei o programa no ar, caiu 300 mil downloads em um mês. Eu caí de 880 para 550 e nunca mais voltou. Pelo fato de eu ter revelado, e aí eu comecei a virar inimigo, cara. Aí começaram a me xingar, aí começou uma loucura toda, me acusando, aquela coisa que o Brasil ficou doido. Eu fiz vários programas a respeito, né, de uma psicose que tomou conta do país, que foi sequestrado, onde se você não tá do meu lado, você é inimigo e você quer me ver morto. E aí virou aquela loucura toda, né? Então de lá pra cá, um monte de gente me cancelou, passei a ser odiado por vários podcasters do Brasil. Cara, foi uma loucura aquilo lá. Mas se tu não tem hater, nenhum hater, é porque alguma coisa você tá fazendo de errado. Pois é, mas não era assim, né, cara? Porque eu sempre falei, eu votei no Fernando Henrique Cardoso, nunca me chamaram de FHcista. Eu votei no Collor, não me chamaram de colorista. Eu votei no Serra, eu não era serrista. Votei no Aécio, não fui aecista. De onde tiraram essa história de que bolsonarista? Cara, e aí virou essa loucura que nós vimos ver acontecer com o Brasil, né? Que é tudo contação de história. E aí eu chego na tua pergunta, né? E essas histórias chegam pra nós através do quê? É das mídias. Então o que a mídia é? A mídia que o brasileiro já esculhambou, né? A gente fala as mídias e não existe. Mídia é plural de meio, né? Então é a mídia. E a gente fala as mídias para diferenciar uma da outra, né? São os canais de comunicação que te atingem. Então a mídia, o jornal é uma mídia, a revista é uma mídia, rádio é uma mídia, podcast é uma mídia, WhatsApp é uma mídia, o outdoor na rua é uma mídia. E esses são canais de comunicação que, teoricamente, deveriam trazer para nós uma determinada informação, né? E aí, do ponto de vista técnico, é isso. Fim. E aí começa o outro ponto de vista, que é quem é que é o dono dela, quem é que decide qual é o fato que vai virar notícia, né? Quem é que escolhe qual é o enquadramento? E aí deu a vazão para esse livro, que começou a ser escrito nos anos 90. Tanto que você viu que tem um monte de exemplos antigo. Dos anos 90, porque eu fui colecionando, né? Do Pelé, muito bacana. Aquele é sensacional, aquilo. Então o que acontecia? Naquela época, nos anos 90, que eu era gerente de marketing... Já tinha fake news naquela época. Cara, sabe qual foi a primeira fake news? Foi quando a serpente virou pra Eva e falou, pode pegar o fruto lá que o homem não vai dar bola, não. Começou ali a história, né? Então já existia, e eu me incomodava muito naquela época, porque eu trabalhava no segmento de autopeças, eu era o cara de marketing da empresa, e eu fazia muita comunicação com a turma, e eu ficava enlouquecido, porque eu atendia jornalista, passava um release pro cara, e o cara publicava outra coisa, né? E eu olhava para aquilo e falei, cara... E aí eu comecei a conversar a respeito. Eu botei dentro de uma palestra um módulo, e eu contava para as pessoas sobre a necessidade que você tem de prestar atenção na notícia que está vindo. E um dia, usando um desses exemplos, que acho que foi o do Pelé até, eu ia fazer uma palestra e falei, cara, que nome eu vou dar para uma mentira
que conforme o jeito que ela é mostrada pra você, ela parece que é uma verdade. Pô, eu vou chamar de mentira. Não, mas uma verdade é muito melhor. E aí nasceu o conceito de verdades e mentiras, 97, 98. De lá pra cá, eu nunca mais parei de usar. Muito mais legal que fake news. Pô, muito legal. E aí o Trump aparece na televisão e fala, you are fake news. Ali pra frente, o termo fake news toma conta, né? Mas foi assim que começou. Então, mídia é Esse meio. o canal que leva a informação até você. Pois é, e me conta uma coisa. A mídia obrigatoriamente teria, num universo ideal, que ser imparcial? Ou isso não faz sentido nenhum, porque nós jamais seremos imparciais? Como que é essa coisa da transmissão da informação e da transmissão da opinião? Eu acho que não faz, é impossível você querer. Não existe mídia imparcial em lugar nenhum do mundo, né? O que tem, e a gente já falou rapidamente aqui, é a obrigação de dizer muito bem, cara. Eu não sou imparcial, eu gosto de algumas coisas, né? Eu sou mais atraído por um determinado conjunto de ideias do que do outro. Isso não tem problema nenhum. Desde que eu deixe claro pra você qual é o ângulo que eu tô usando. Se você me falou um negócio que é quadrado, me dá quadrado. Sabe? Não tenta me empurrar um negócio redondo dizendo que é quadrado. Sabe? E aí começa o problema. E sempre aconteceu isso de uma forma mais ou menos escondida. Havia uma vergonha, né? Cara, não conta pra ninguém. Cara, de 2018 pra cá, os caras chutaram o pau da... 2018 nada. Escancarado, né? Na campanha, quando o Jair Bolsonaro surge e deixa de ser uma caricatura para ser um provável, possível presidente, a mídia fica enlouquecida. E aí o que nós assistimos no Brasil foi todo tipo de sacanagem sendo feita na cara da gente. E o que me deixou enlouquecido foi que eu olhava para aquilo, vi o jornalista falando, falei, cara, esse cara tem certeza que eu sou um idiota. É mentira o que ele tá dizendo. A imagem não tá mostrando o que ele tá dizendo e ele acha que eu sou idiota. Sim! Ele acha que você é um idiota. Aliás, não teve uma história do Bonner dizendo Do que Homer Simpson. nós somos Homer Simpsons? Exatamente. Como que foi essa história, Luciano? Conta aí. Então, foi um professor da USP, de esquerda, foi fazer tava fazendo uma visita, alguma coisa, eu não me lembro bem o que era. Eu sei que tinha um grupo acompanhando alguma coisa na Globo, eles participaram de uma reunião de pauta da Globo. E na reunião, o Bonner, conversando com a turma, ele se referiu a isso, né? O nosso espectador médio é um Homer Simpson, que é um idiota, né? É um idiota, né? E aí o cara pegou e escreveu uma matéria, voltou a escrever um artigo falando. Né? E aí foi uma loucura, ficaram louco da vida, a Globo foi dizendo nada disso, né? E ele falou, cara, esses caras fazem pensando no Homer Simpson. E aí ele diz, qual é o problema disso? É que se você vai falar pro Homer Simpson, você automaticamente deixou de fora um monte de conteúdos que são fundamentais. Você não vai dizer o que ele precisa ouvir, você vai dizer o que ele quer ouvir. Ou o que ele consegue entender. E aí essa baixaria toda, tudo é raso, tudo é... Você não consegue mergulhar fundo em coisa nenhuma. Aí vira o que nós estamos vendo hoje. Você vai pra um debate de dois presidenciáveis e não tem nada ali, cara. Não, mas porque debate não serve pra nada mesmo. Não serve pra mudar a opinião de ninguém. É só pra ver o teu candidato lacrando em cima do outro. E aí, o que é? Qual é o teu plano? Eu vou dar picanha. Vou dar picanha. Ai, a picanha. Tirar a galera do SPC. Vou tirar você da SPC. Que são rótulos feitos para Aliás, eu fiz um bate-papo, uma live com o Alessandro Loyola. Ele contou para mim que saiu uma pesquisa agora mostrando que o QI médio do brasileiro deu 83 pontos. Que é abaixo da média de qualquer lugar do mundo, né? Cara, o QI médio de 83 significa que metade tá menos que isso. Né? Cara, esse povo só pode entender de picanha. Só consegue compreender a picanha, né? Ou o exemplo básico, né? E aí você vai... É um looping, né? Eu tô fazendo tô montando agora, fazendo um pod sumário. Todo mês eu publico um pod sumário. Sim. Como aquele que você viu, Muito né? legal, inclusive. De um livro interessante. E ali nesse livro ele fala o seguinte... É completíssimo. Pra quem tiver interesse, pessoal, é completíssimo. Vale a pena. Eu fiz ali ele tá dizendo lá o seguinte, que sobre o fenômeno de você diante de uma situação que te incomoda, você tem 3 alternativas. Ou você foge dela, ou você usa a tua voz pra combatê-la, ou você se resigna e fica lá como um vaquinha de presépio, né? E ele vai dizendo qual é a vantagem de uma para outra, né? E quando ele fala da questão da saída, ele mostra um negócio interessante que ele fala o seguinte: quem é que sai numa situação de que tá ruim? Não é o mané que sai. Quem sai é o cara que tem cabeça para entender que tá errado, é o cara que sabe que pode ter alguma solução, mas que não concorda em ficar naquela baixaria e ele vai embora. E quando essa turma toda vai embora, quem que sobra? Sobra os que estão... Homer. E aí ele vai jogando para baixo, vai piorando. Então a empresa que perde os funcionários críticos vai ficar só com o pessoal
yes sir, yes sir, e aquilo vai baixando o nível, né? Um país onde os cérebros brilhantes vão embora, o que sobrou? E aí o nível geral vai baixando. Era o que eu falava no 2004, lá, o Brasileiros Pocotó. Falei, um dia, essa nossa falta de provocar essa garotada, esse monte de lixo que nós estamos dando, vai criar uma geração que não vai conseguir interpretar o que é bom, o que é belo. Esses caras vão querer comparar a boquinha da garrafa com os Beatles. E vão achar que tá tudo certo, que é a mesma coisa. Ó, que é questão de opinião também. Vira tudo questão de opinião. Gosto, você tem a sua opinião, eu tenho a minha opinião. Então... Exatamente. Claro. E isso é uma construção, cara. Esse negócio veio devagarinho, chegou num ponto hoje que, se você falar que Beatles é melhor que o Tchan, vai vir alguém botar o dedo na tua cara. Como você se atreve a dizer uma coisa dessa? Como assim, né? Você fala de literatura, um grande clássico. Cara, é uma loucura. E a gente perdeu completamente a capacidade de entender o que é bom, o que é ruim. E isso explica o que está acontecendo no Brasil, cara. Alguns exemplos que você cita no seu livro que eu adorei. Por exemplo, a Playboy, em que a Sandy deu uma entrevista. E aliás, aí sai... Aliás, o título do capítulo é Possível Ter Prazer Anal. É o título do capítulo. É isso. E aí eu pego a capa da revista Playboy, onde tem ali Sandy, é possível ter prazer anal. Mas fala, na capa Sandy da Playboy. Falou isso? Cara, vendeu de montão, todo mundo, cara, Sandy. E aí eu mostro ali a entrevista da Sandy, eu reproduzo a entrevista, e ela responde uma pergunta do jornalista. Ele falou, escuta, Sandy, o que você acha? Ele vem bem capcioso, né? O que você acha? Ela falou, olha, eu não sei. Tem gente que gosta, deve ser possível ter prazer anal, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu não tenho a menor ideia. Ela dá uma resposta perfeita. Perfeita. E aí o editor foi não lá... sei, pá, alguém deve gostar disso aí, pô. O editor foi lá e pinçou o trechinho que ela diz no meio da frase, é possível ter prazer anal, bota entre aspas, põe na capa da revista, pronto, e aquilo se transforma no conteúdo da revista e vai todo mundo, safadinho. Exato. A Sandy, não. Imagina. Mais um exemplo, Luciano. A reportagem do El País, que teve o título modificado. Sim. Você se lembra desse? Então, o Brasil vai lá na... Davos. Davos, né? É. Faz uma apresentação lá em Davos. E o El País, em espanhol, sai dizendo, cara, foi uma apresentação legal, todo mundo ficou entusiasmado com o Brasil. A mesma matéria vem pro Brasil, é traduzida para o português, e o título diz ao contrário. Todo mundo decepcionado com a apresentação do Brasil. Só que a matéria não mostra isso. A matéria é igualzinha, mas o título em espanhol diz que foi legal e o título em português diz que foi ruim. E é a mesma matéria. Eu tive o trabalho de ler as duas, mas o título mudou. Então, qual que é o interesse, tem alguém... né? que faz os títulos. Que não é o mesmo cara que escreve a matéria, né? Então a gente não pode até nem crucificar o jornalista, né? Porque provavelmente isso não tá nem na alçada dele. Ele terminou a matéria, entregou, alguém vai lá e puxa alguma coisa e cria um título, que hoje é um clickbait, né? A gente faz isso com clickbait, né? Mas é ruim porque bate naquilo que você falou. A turma não mergulha, não passa do título. Aí fica, aí compartilha a manchete. E fora, o Luciano, uma coisa que você comenta muito bem, que é a escolha das palavras. Eu me lembrei do orçamento secreto. Que logo que virou a eleição, mudou para emendas do relator. E a Folha lançou uma nota, também respondeu umas pessoas falando, nós nunca chamamos de orçamento secreto. O que é obviamente mentira. A própria fake news ali. É porque hoje em dia tudo cola, né, cara? Eu não tô preocupado se é verdade ou mentira. O cara fala qualquer coisa e dane-se. Só que tem um treco novo no mercado chamado rede social. Ó, não vai ter mais arrastão na praia. Agora é só conflito ético, coletivo. Eu tô aqui, gente, do que ele tá falando? E aí, quando chegaram as redes sociais, então, aconteceu um fenômeno interessante. O que acontecia? O Brasil tinha quatro emissoras de TV, 4 grandes rádios, 4 jornais, era tudo 4, que pertenciam a meia dúzia de pessoas. E esses caras, quando eu escrevi o livro do Brasileiros Pocotó, esses caras definiam qual era a agenda de discussão no Brasil. Eram eles 4. Se eu quisesse assistir o Faustão, eu tinha que ligar a Rede Globo no domingo, nem lembro que hora que era, 6 horas da tarde. Se eu não ligasse a Globo no domingo, 6 horas da tarde, eu não veria o Faustão. Eu perderia o Faustão e não tinha mais como ver. Né? E aí, de repente, entra um outro elemento no mercado que é redes sociais, que tem memória. Né? E que o sujeito chega agora e tenta falar a mesma mentira que ele dizia... Em 15 segundos entrou um tweet falando nada disso, cara. Olha o que você falou lá atrás. E aí é uma realidade completamente diferente que deixou esses 4 todos desesperados, né? Porque, cara, nós estamos perdendo espaço, a gente está perdendo audiência para uma garotada que não quer ficar sentada na frente da televisão. E mais que isso,
estão trazendo pra gente o contraponto àquilo que a gente sempre falou. Então, o que aconteceu durante essa sequência toda eu costumo dizer que a pandemia chegou para destruir reputações. Ela matou reputação que não acaba mais. Então, o grande jornalista, que era dono da verdade, desmanchou na frente da gente. Né? Porque o que ele falava, os fatos vinham e desmentiam, porque agora o fato tá na tua mão, né? E aí esses caras começaram a lidar com um negócio que eles nunca tiveram que se preocupar, né? Cara, a fonte tá aí, tá disponível. Todo mundo tem uma câmera fotográfica. Entendeu? O cara mostrou a foto do policial batendo no cara, o outro mostra a foto um pouco mais longe e você vai ver que não era bem aquilo, né? Então o que eu conto no livro são todos esses truques que são utilizados que a gente não percebe, né? Nós somos animais que vivem de contar história. A nossa história de vida, a cultura humana sobrevive através da contação de história. Sempre foi assim, né? E alguém conta uma história. Eu dou um exemplo bem legal aqui, que eu falo do Chapeuzinho Vermelho, né? A gente aprendeu a história do Chapeuzinho Vermelho porque tinha um locutor contando pra nós. Alguém nos contou. Quando foi escrito o conto original, tinha um observador contando a história. Aí eu faço uma provocação. Como seria essa história contada do ponto de vista do Chapeuzinho Vermelho? E do Lobo Mau? Da vovozinha. E da vovozinha? E do caçador? Né? E aí, quando você tem, e que é o que acontece hoje em dia, você começa a ver uma riqueza de informações, e aí vem cair aqui. O Homer Simpson não consegue mais olhar para um lugar só e falar, é isso que acontece. Ele olha aqui e fala, não, mas peraí, e o outro? Ele tá me dizendo, pandemia. Cara, chega lá o cientista renomado, fala A, em 15 segundos chega o cientista renomado e fala B. E os dois mostram trabalhos, os dois se referem a referências, porque saiu na revista Lancet, mas aí a revista Lancet errou. Mas quem tá certo, cara? Eu só sou o Homer Simpson. E você é o médico, você me fala A, você me fala B, com qual dos dois eu fico? E nós passamos a conviver com isso. Então, começa a haver uma responsabilidade que muda de lugar. Ela não é mais das mídias. Ela é minha agora. Se eu não estiver preparado para o que vem para mim, se eu não ler, eu não posso ver televisão, cara. Pois é. Sem ler, eu não consigo assistir televisão. Mas por quê? Porque eu não consigo ter repertório. Cara. Eu não sei como as coisas acontecem. Eu fico sentado lá que nem um bobão, acreditando no que estão me contando. E aí aparece alguém contando o contrário da história. Aí eu mudo. Como é que é isso? É dessa loucura que nós estamos vivendo. O Brasil tá... Você chama de justamente infotoxicação. Infotoxicação, né? Infotoxicado. Justamente pegando esse gancho, Luciano, da responsabilidade que você tanto fala, né? De correr atrás dessas informações. Eu imagino que você receba essa pergunta pra caramba, assim, né? De como ir atrás, então, dessa informação. O que a pessoa... Cara, eu sou leigo, sei lá, em política. Eu sou leigo na maioria desses assuntos aí que permeiam o meu mundo. O que eu preciso fazer pra eu não ser vítima dessas verdades e mentiras aí que ventilam todo tempo? Primeira coisa é botar na cabeça que você será. Não tem como escapar, né? Você é um otário, cara. E vai ser otário, e vai ser feito de otário, ponto. O que eu preciso ser é um otário consciente. Eu sei que eu vou ser otário. Sim. Eu caio na história o tempo todo, cara. Toda hora eu tô publicando um negócio, quando eu vou ver, pô, não é bem assim. Então você tem que se policiar. No final do livro aqui, eu dei 20 e tantas dicas de como é que você tem que fazer. Cara... Netiqueta. É uma tarefa de casa, é estudo, cara. É tarefa mesmo. Não dá pra... Vou sentar, abrir o livro... E tô lendo. Pera um pouquinho. Para poder ler isso aqui, eu vou ter que acessar algumas coisas. Teve uma referência aqui que me chamou a atenção. Deixa eu ver o que é essa referência. Eu vou sair do livro e vou mergulhar na segunda tela. E aí eu vou procurar a referência. E a hora que eu trouxer a referência... agora eu entendi o que tá aqui. Antigamente não dava pra fazer isso. Como é que você fazia para pegar um livro aqui? O cara faz uma referência para um estudo da Universidade de Harvard que você nunca ouviu falar. Hoje você vai no Google, põe lá, você acha o cara. Acha o autor, você consegue ver o estudo, né? Então, esse trabalho todo de você buscar as informações, isso dá um trabalho tremendo, cara. Isso dá muito trabalho, é uma coisa difícil, é muito complexa. Dá tanto trabalho que é muito mais cômodo pra mim aceitar deixar que alguém faça por mim. E aí eu pego um rótulo, #fascista. Tá feito. Então eu pego um rótulo que alguém criou e aquele rótulo, pra mim, já define tudo. É muito simples isso. Eu não preciso entrar em detalhe. Até porque o cara que entra em detalhe é um chato. É um pentelho. Eu não consigo entender o que ele fala, cara. O Ciro falando. Que saco, cara. Só consigo entender o Ciro quando ele fala que vai tirar do SPC. O resto eu não consigo entender nada do que ele tá falando, né? E se eu não consigo entender, como é que eu vou tomar a decisão? Como é que eu vou escolher?
Acho que eu vou pelos belos olhos. Não, então eu não gosto de você porque você fala coisa ruim. Você fala coisa feia, você é muito grosseiro, e dele eu gosto. Porque ele é bonzinho, ele fala coisa legal. Vem cá, mas o conteúdo dos dois, você chegou a ver? Você acha que a gente tá muito sentimental, Luciano? Cara... Tá muito quarta camada? Eu não diria que você quer sentimental, eu diria que nós estamos procurando as coisas que são fáceis de serem compreendidas, né? E o cara que tem o discurso, ele sai na frente. O único governo que eu vi fazendo um trabalho de comunicação um pouco bem feito foi a primeira fase do Fernando Henrique Cardoso, quando tinha o Serjão lá. Ele tinha um ministro da comunicação que era um trator, era uma moto niveladora, o cara era um monstro, era um... Cara, não deixava... o pessoal tinha medo dele. Era o cara... tanto que ele morreu, né? E dali pra frente desmontou tudo. Nunca mais apareceu um governo capaz de trabalhar a comunicação. De contar pra gente o que tá acontecendo, por que tá acontecendo, como tá acontecendo. E o pior, nós chegamos nesse momento aqui agora em que, quando o Teatro das Tesouras desmontou e passou a existir realmente uma voz oposta, apareceu um outro tipo de gente falando coisas que eram o oposto total daquilo que se dizia que era verdade absoluta, ficou muito complicado você conseguir encaixar essa nova realidade num mundo que foi feito pra... Cara, sempre foi assim. Se você traz agora um cara que vem falando assim, não, pera um pouquinho, tem um outro lado que você não viu, que tem um lado... Isso é um terror, cara. Como é que deixar esse cara entrar na sala? Como é que deixa esse cara abrir a boca, cara? Como é que esse cara pode abrir a boca? E é o que tá acontecendo hoje. Então, eu preciso calar as pessoas que estão trazendo uma argumentação que é impossível de ser combatida com outra argumentação. Eu só consigo combater com narrativa. E aí vem um caminhão de mentira, que você ouve aquilo e fala, pô... Nós estamos vivendo, esse é um problema sério. A esquerda trabalha muito bem essa questão. É uma grande contadora de história. É uma grande artista. Os músicos, os artistas são fabulosos, cara. A Gal acabou de falecer, eu fiz um programa inteirinho de homenagem a ela. Sensível o programa. Em momento algum eu misturei a Gal artista com a Gal política. E os comentários são horrorosos, né? A última foto dela, ela fez o L, não sei o quê. Não quero ouvir nada. Não, pera um pouquinho. É porque a galera é muito bitolada também, pra tudo quanto é lado. A galera fica assim, ó. E aí, tipo, eu não posso, então, mas sei lá, gostar de Pink Floyd porque o Roger Waters, falou bem do Lula. Cara, tipo, Roger Waters, cala a boca e canta aí, eu ouço a tua música e acabou, eu tô feliz, entendeu? Tipo, não vou deixar de ouvir Chico Buarque porque o cara vota no Lula e é comunista. Cara, o cara escreve e canta bem, pô, igual as músicas são boas, porra. Você sabe qual é o meu argumento pra isso aí? Eu falo o seguinte, cara, o Chico Buarque fez a trilha sonora da minha juventude. Sim. Entendeu? Tem momentos em que eu me lembro, eu ouço aquela música e me lembro, chego às lágrimas com alguma coisa que eu vivi, que foi muito sensível com aquela música representou muito pra mim. Você acha que eu vou dar pra esquerda o prazer Jamais. de me negar, de curtir esse prazer novo só porque o cara diz que gosta de Cuba? Até porque o que ele tá defendendo ali, em grande parte das músicas, é absolutamente atemporal. Sim. Com essas contas derrubadas agora, nada poderia caber mais do que pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Sim. Sendo que cálice é um... é o tipo do verbo calar. Então assim, o negócio continua atual, entendeu? E ele não se prega a um lado ou a outro lado. Porque a arte é isso, né? Mas e depois que o artista bota ela na rua, ele não é mais dono daquilo. Mas aí você pega tá dando Another Brick in the Wall, pô, pra mim, pra muita gente, é um hino do homeschooling ali. Apesar do cara ser um esquerdista, apesar de não ser nada disso, apesar agora dos pesares, entendeu? Então, tipo, cara... Mas eu diria pra vocês... Até porque se você ficar só na galera da direita, só vou consumir conteúdo e música e tudo, sei lá, só da galera e humor, só de quem é da direita. Então você não vai consumir nada, cara, porque a maioria desses caras é de esquerda também, então... Sim, e é complicado. Eu acho que esse é o grande prejuízo que nós estamos vivendo agora e a gente não percebeu ainda, né? Tem uma quebra no tecido social brasileiro gigantesco. Aqui, esse livro aqui eu escrevi em 2015. Me engana que eu gosto, é o nome dele, né? Esse livro, ele parte da premissa o seguinte, nos anos 70... Deixa eu mostrar aqui pra câmera. 77, 79, eu tava nas ruas com o cabelo aqui, eu tive o cabelo aqui, pedindo pela volta do irmão do Enfio, pedindo pelo fim da democracia, etc e tal, né? E aqui eu contava... a volta da democracia. Porque era o final do regime militar e a gente queria democracia no país, né? A Elise, inclusive, cantou, né? Eu tava na rua, o bêbado equilibrista, tudo aquilo lá, né? E eu tava na rua gritando por isso, né? Pedindo pra que isso aconteça aqui. E aí eu conto o seguinte, falo, cara, 40 anos depois, o garoto que tava na rua, os cartazes pedindo aquilo,
E eu olho pra trás e falo, cara, eu consegui o que eu queria. Eu consegui o fim do regime militar, eu consegui a volta do irmão do Enfio, eu consegui uma relativa democracia no país. Eu consegui, cara. Cadê os caras que estavam comigo na rua? Tá tudo preso. Que estavam roubando a Petrobras, estavam fazendo não sei o quê, estavam sacaneando todo mundo. Eu falei, o que aconteceu, cara? Cadê o Brasil que eu disse que tirando aqueles velhos eu ia construir? Não aconteceu. Por quê, né? E aqui eu vou discutir. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, cara. A gente foi pra rua, se mobilizou, conseguiu o que a gente queria. Quando a gente conseguiu, a gente falou, bom, agora eu vou cuidar da minha vida. Virou as costas e os bandidos foram lá e tomaram conta. E aí construíram um país que é muito conveniente a eles. E que pra mim, como povo, que fui cuidar da minha vida, não é conveniente. Ô, Luciano, você traz uns conceitos muito interessantes no seu livro que você discorre com uma facilidade de vocabulário ali maravilhosa, é muito fluido, que eu acho que compensa nós falarmos. Por exemplo, hoje vai ser muito difícil a gente mudar, e você traz o conceito, a janela de Overton do pessoal, para eles entenderem, para a maior parte das pessoas, que antes havia a esquerda e a direita da esquerda. E que agora que começou a surgir algo que é um arremedo de talvez parecer o que é uma direita. E aí essa direita que tá surgindo pra dar uma equilibrada, como a janela de Overton tava toda à esquerda, ela é vista como a extrema direita. Sim, aquilo que é só uma direita, que provavelmente tá até próximo da esquerda, sabe? Conversando ali com a esquerda. Então você fala de janela de Overton, de espiral do silêncio, de engenharia social. Eu queria que você discorresse sobre esses conceitos todos, sabe? Então, como você vê isso hoje? São várias formas de você entender como é que tem uma engenharia. Engenharia social o que é? Eu vou produzir algum pensamento, alguma situação para que você faça algo que me interessa. Mesmo que não interesse a você. Mesmo que interessa a você. Então é uma engenharia social. Eu vou produzir alguma coisa para... E tem exemplos, tem até um que eu não coloquei no livro, ou até acho que eu passei por cima dele lá. Não, num dos livros, tá? Eu não me lembro qual é. Que eu conto uma história de aconteceu na África, né? Havia um problema num país africano, não vou me lembrar do nome agora, que tinha um problema de AIDS muito sério. Tinha lastrado a AIDS lá, e os caras não sabiam mais o que fazer. País pobre, não tinha o que fazer. Os caras fizeram uma novela de rádio, onde tinha uma mulher, que era a heroína da novela, e o marido era um caminhoneiro, bruto, um sacana, um bandido, né? E esse cara pega a AIDS e transmite a mulher. E a história desse programa de rádio é que ele toma conta do país e causa uma redução na infecção de AIDS gigantesca. Porque os caras conseguiram botar o conceito do que era, que eles não conseguiam contar para as pessoas, sob uma contação de história. Aquela novela muda o conceito e reduz as mortes de AIDS naquele país, né? A mídia consegue fazer isso. A gente já viu acontecer no Brasil, cara. Novela, você está se vestindo porque apareceu alguma coisa na novela lá que criou uma moda, virou tendência. As mulheres mudam o cabelo por causa de uma atriz, né? Então é possível isso ser feito e tem gente profissional que sabe fazer isso muito bem, né? De colocar a narrativa também nessas novelas. Também porque, pô, imagina, o cara vai assistir isso todos os dias, naquele mesmo horário, durante meses. Ele vai sendo alimentado de uma narrativa ali, até de uma maneira não muito direta, né? Mas de uma forma indireta ali, que o cara vai ouvindo aquilo durante meses. E tem coisas que você consegue ver claramente lá, cara. Se você pegar uma novela, a família tradicional, pai, mãe e filhos, sempre é disfuncional. Quando eles mostram, ela nunca é a família legal. A família legal é aquela que é a família nova, né? Dois homens, duas mulheres, ou uma mulher separada, um homem separado. A família tradicional, ela é tratada como aqui que estão os problemas, né? Isso vem acontecendo devagarinho. Entra por baixo do pano, né? E vai mudando o jeito da gente pensar. Tem um exemplo muito legal. Aumento de divórcio também, né? Sim. Tipo, traições, um exemplo muito etc. legal é do fumar, né? Então, a janela de Overton da sociedade, ela está num lugar onde diz o seguinte: é possível fumar em qualquer lugar. Nós estaríamos fumando aqui hoje. Estaria uma festa. Fumava em avião. Fumava em qualquer lugar, cara. Eu me lembro. Boate. Eu tenho 33 anos, não sou tão velha. E eu lembro de ir à boate e voltar tendo que lavar o cabelo antes de dormir. Por causa do fumo. É. Criança perto, criança de colo, o pessoal fumando. A sociedade era totalmente permitido. Aí essa janela começa a andar. Ela sai do totalmente permitido na direção do totalmente proibido. E ela vem devagarinho. Agora não pode mais fumar dentro de avião. Aliás, só pode fumar no fundo do avião. Agora não pode fumar mais em nenhum lugar do avião. Agora você não pode fumar dentro do aeroporto. Entendeu? E ela vai andando, até que ela vai chegar num lugar onde será totalmente proibido fumar. Você não consegue achar mais onde fumar. Alguém fez ela andar. Como é que essa janela andou? Ela andou com
fim das propagandas do cigarro na televisão, eles proibiram, não tem mais o Marlboro na Fórmula 1. Foram tirando aquilo da cara da gente. Foram tirando das novelas. Não tem mais filme com os caras fumando, né? Ou quando tem, é porque ele representa uma época, né? Sim. E quando você para de alimentar as pessoas com aquilo deixa de ser normal. Eu falo até de a cascata da disponibilidade, eu conto aqui, né? Que o que é isso? É você deixa tão presente um assunto que parece que aquele assunto é o familiar e é o normal. Logo todo mundo pensa assim e eu vou calar minha boca. Você fala ubiquidade. Vou te falar aqui, eu não me lembro mais. Vou achar. Sim. Então, são truques que o pessoal usa pra devagarinho ir fazendo a gente... Acumulação, consonância e ubiquidade. Isso aí. Então, muita informação falando a mesma coisa em todo lugar. E aí você olha em volta e fala, cara, é possível. O que é isso? Fora Temer. Todo lugar tinha Fora Temer. Antes, como é que os seus babaca falavam lá? Antes de tudo, vai começar a entrevista Primeiramente, Fora Temer. Né? O que era aquilo? Era o que você botou aqui. Em todo lugar aparecia. E aparece tanto que deve ser normal. Acho que é assim, Fora Temer. Né? E aí quando termina, o Temer sai... depois com ele não. Exatamente. Quando o Temer sai, aí os caras falam, vamos ver o que o Temer fez no governo. Meu, ele fez um monte de coisa legal, cara. Sim, mas essas coisas legais que ele fez já existiam quando você estava gritando Fora Temer. Você não viu, não? Ah, não, eu não sabia, eu tava no Fora Temer, né? Então, alguém conduz essa narrativa. O exemplo que eu dou aqui do policial, que saiu em todas as manchetes, o policial foi morto por os caras do Trump que amassaram a cabeça dele com extintor de incêndio. E aparece nas manchetes todos os jornais, né? Um policial que morreu com a cabeça esmagada porque os invasores do Temer do Trump foram lá e esmagaram a cabeça do cara. Passa um período, a família dele vem... Não é nada disso. Ele ligou pra gente. Ele teve um mal súbito. Nunca teve cabeça esmagada em lugar nenhum. Foi o mal súbito que matou esse cara. Pergunta se o mal súbito apareceu em algum lugar. A retratação jamais vai ser do tamanho da propagação. Porque ela não é conveniente, né? Então, se você não ficar esperto, você vai cair refém e vai ficar repetindo esses chavões. Alguém vai falar, você vai repetir o chavão. Não é papagaio de pirata. É o que mais acontece, né? E estando em todos os lugares, começa o fenômeno da espiral do silêncio. Exatamente. O que é isso, né? Se vocês estão dizendo pra mim que o Corinthians é o melhor time do Brasil, é a melhor torcida do Brasil, quem sou eu, que sou um flamenguista, pra ir contra vocês? São maioria, cara. Eu vou calar minha boca aqui, senão eu apanho, né? E você vai retraindo, porque tem uma impressão de que a tua posição tá em desacordo com a posição da maioria. Mesmo que não seja essa a posição da maioria. É uma minoria muito barulhenta que ocupa todos os espaços e dá a entender que aquilo é a verdade absoluta, né? E aí você que não tem bala na agulha, eu só sou o Homer Simpson, né? Como é que eu vou me levantar aqui pra falar? Eu sou botafoguense, eu vou falar nada aqui dessa discussão. Deixa o flamenguista e o corintiano aí. Resolver. Então eu calo minha boca. E aí cria esse espiral do silêncio, que é o que acontece hoje em dia. Vocês viram o que aconteceu na eleição aqui agora. Você entra no Uber e começa a conversar com o Uber, você fica com medo. Vamos falar de eleição? Vamos. E agora? Será que eu digo que eu vou votar? Porque se ele for do contra, pode acontecer alguma coisa. Eu falo, cara. Não, mas você é um cara de pau, né? Você vai e fala, né, cara? Então, pessoas normais que não são cara de pau ficam retraídas. Falam, eu não vou nem tocar nesse assunto. Pô, pega uma sala de aula onde tem a maioria da garotada tá por um lado. Você acha que o outro garoto vai falar não e vai ser jogado fora da turma, né? Então ele cala a boca. Isso é espiral do silêncio. O exemplo que eu dou aqui é o exemplo do Richard Gere no evento. Tem aconteceu das Torres Gêmeas, passou acho que um mês, eu não me lembro, alguma coisa assim. Fizeram um baita evento, que era as famílias todas, os bombeiros, todo mundo reunido, para fazer um evento de celebração das vítimas e tudo mais. Aí o Richard Gere sobe e vai fazer um discurso. Pacifista. E diz um discurso pacifista. Vamos transformar todo esse nosso angry, né, toda essa nossa angústia em amor. E aí o lugar vem abaixo, todo mundo vaiando o cara. Que absurdo, cara. Cara, meu pai acabou de morrer. E você vem dizer pra mim que esses terroristas eu devo tratar com amor? Cara, foi uma loucura. O que aconteceu? Ninguém mais tocou no assunto depois do Richard Gere. Porque a hora que ele saiu, os caras olharam e falaram, o quê, cara? Se eu abrir minha boca aqui pra tentar falar alguma coisa relacionada a vamos falar em amor, essa turba vai cair em cima de mim. Então eu calo minha boca. E assim nascem os assassinatos de reputação. E aí, se você for pras mídias sociais, é isso que tá acontecendo. Entendeu? Você acha que eu vou me atrever a botar um post com a minha opinião aqui? Se esse mundo de gente vai entrar aqui, vai me sacanear. E se eu não calar minha boca, eu vou me tirar do ar? Eu fico quieto.
E aí eles vão tirando... Entra tudo, empresa no meio disso, Cara, porque aí é uma minoria barulhenta que fala, não, sim, mas você tá, sei lá, passando pano sim, pra senhor. fulano, que não sei o quê. Aí Exatamente. tira o cara da empresa, cancela com um contrato. Exato. Como é que você patrocina um podcast que leva um cara pra falar bem do Bolsonaro? Como é que você vai? Eu vou tirar um negócio... E toda empresa tem um departamento de marketing que é composto majoritariamente por cagões. São cagões. Eles têm medo de qualquer coisa que possa conspurcar a imagem da empresa. Então, se 4 caras escreverem, que tá feito, cara. Não importa que tenha 4 mil que gostaram. Os 4 que falaram mal, meu Deus, a diretoria vai arrancar o cabelo. O que você fez? Que loucura você fez, né? Então, é assim que a sociedade funciona, né? E os caras sabem disso. E sabem usar muito bem esse recurso, né? Eu falo de outra coisa aqui importante, que eles usam o recurso e usam a vergonha. E eu dou um exemplo aqui, falo, cara, quando você vê Jesus Cristo na cruz, o que é aquilo, cara? Não é só pra mostrar sabe, que ele fez alguma coisa errada. O fato dele estar sendo exibido na cruz, o fato de Tiradentes ser enforcado em praça pública, cortado em pedaços, e aquilo tudo exibido, é uma forma de deixar você absolutamente apavorado. Se fizer isso com o cara, vão fazer comigo também. Mas você acha que a mídia ainda pauta muito o debate público hoje com o advento da internet, das redes sociais? Ou a galera tá aos pouquinhos ainda, que em passos de tartaruga? Não, ela pauta. Abrindo os olhos, sei lá, acordando. Porque o alcance dela é um negócio inimaginável, né? O alcance da mídia tradicional é muito maior que da internet. Pra nossa bolha, não. Pra nós aqui, a internet é o dia inteiro nela, né? Mas, cara, tem um Brasil aí fora, gigantesco, né? Que onde uma emissora de televisão cobre o país inteirinho. Qual é a casa que não tem uma televisão? Na nossa bolha tá desligada. Mas tem milhões de pessoas que estão comendo e bebendo intelectualmente da televisão, do rádio. Ainda tem um peso muito grande. Isso vai demorar muito tempo para isso ser mudado, né? Então, ela tem uma importância muito grande. Até porque... E você vê o processo, né? Acho que até eu conto o processo aqui, né? Eu tenho clareza para mim. Existe um think tank, né? Conduzido por algumas cabecinhas, que cria... Esses caras têm gente ganhando para encontrar problemas. Eles têm um armário de maldade lá, né? Então, eles chegam... De quem é a vez agora? Agora eu vou derrubar... Deixa eu ver a vez de quem? É o ministro do Meio Ambiente. Então, pega as maldades lá. Escolhe uma aqui. Procura pelo em ovo, pronto. Pega isso aqui, entrega na mão de 2 ou 3 blogueiros menorzinhos e o cara vai publicar um tweet, saem 4 tweets com aquele assunto. Aí cai na mão de um blogueiro maior e o cara faz um tweet maior. Aí esse tweet maior cai na mão de um jornalista que pauta uma matéria e vai sair um artigo a respeito. Aí um senador muito histriônico pega aquele artigo, vai no Ministério Público e fala o seguinte, você tem que investigar isso aqui. E o Ministério Público fala, legal, eu vou investigar. Isso se torna uma matéria de jornal. O Ministério Público está investigando que o Arthur tem uma camisa que não pode ser usada. E isso vira a discussão nacional. Acabou, cara. O Arthur, você já lançou. Você entendeu como o processo é complicado? Isso vem tudo uma coisa pautando a outra, né? É meio pulverizado e vai virando uma cascata. Assim. Aí vira você fala, mas como assim, cara? O que tá acontecendo? Como é que o Arthur fez isso? Não, o Arthur não fez, cara. Tem uma história vindo lá, caiu na mão do Ministério Público, vai investigar, e talvez não vai encontrar nada. Mas o fato de estar investigando já tá feita a armadilha, você ganhou o voto, nunca mais você se livra dele. Já sou culpado antes mesmo E da nunca sentença. mais você... Porque lá na frente, daqui a 10 anos, quando você abrir... isso não era o Arthur lá do... Que investigaram tal coisa. Esse era o Arthur, cara. Ninguém quer saber. Por mais que eu tente desmentir qualquer coisa, né? Tipo, a dificuldade e o esforço físico mesmo pra poder... Físico e mental pra querer desmentir aquele negócio é muito pior do que a própria fake news em si. E aí eu não sei se você reparou que tem um momento aqui que eu falo que é uma coisa que pra mim é fundamental. Não precisa ser verdade absolutamente nada. Basta implantar dúvida. A única coisa que os caras precisam é botar uma dúvida na tua cabeça. Botou a dúvida, eles ganharam. Entendeu? Se ele botar uma dúvida de que você não é honesto, acabou, cara. Encerrou. A dúvida foi implantada, tá feito. Ele não precisa provar nada. Basta ter a dúvida, porque vai ter um monte de gente que vai comprar essa narrativa e toda vez que você aparecer, alguém vai levantar e falar, esse é o Arthur, porque a dúvida foi implementada. Implementar a dúvida é muito fácil. É que nem o Saci Pererê. Né? Cara, existe Saci Pererê? Não, mas eu conheço uns caras que dizem que viram, cara. Disco voador, né? Tem disco voador? Eu acho que não, mas tem muita gente que diz que viu, né? Então será que tem? Será que não tem? Basta a dúvida. Entendeu? Com a dúvida tá construído. E esses caras são muito bons
para implementar a dúvida. Então você vem com um projeto feito por profissionais. Eu visitei o pessoal da área econômica lá, a equipe do Paulo Guedes, que tem um monte de gente que vem de governos anteriores, não era a turma só dele, né? Cara, um povo, eu vi o projeto dos caras, que era um trabalho bem feito, aquilo é destruído com uma implantação de uma dúvida. Implementa-se uma duvidazinha aqui, tudo aquilo vira conversa. E eles quebraram a cara, né? Descobriram rapidamente que não basta você ser impecável tecnicamente. Se você não fizer o trabalho político, esquece aquilo tudo, cara. Uhum. Aquilo vai, aí você olha, como é que esse cara não passou? Porque alguém implementou uma dúvida ali, né? Uhum. E a mídia faz isso. Nossa, uma competência fabulosa. E a gente cai. Isso. Eu não sou do assunto. Ouvi dizer, não sei de onde vem. Não, e aí eles elegem uns arautos, assim, tipo, a agência checadora de fatos. Sim, o leitor diz. O leitor, diz leitor, exatamente. Aí Dizem tem especialistas. a lupa aos fatos, a comprova, a fact-check. Só que as pessoas esquecem de que essas agências são feitas de pessoas. Sim. E são que essas das pessoas próprias, que vão julgar. e normalmente são dos próprios veículos de comunicação. Então a agência de checadores de fatos da Folha checou que a matéria da Folha é verdadeira. Muito bem. É tipo assim, Brasil Paralelo afirma que Brasil Paralelo arrasou. Isso. Nota 10. Entendeu? Não, é engraçado Não, que é eles igual minha erram mãe me chamando várias de vezes. lindo, entendeu? Sua mãe te chamou de lindo, é a mesma coisa. Eu ia falar aqui, mas eu não pode falar. Tem que tomar cuidado, não pode falar. Olha que coisa absurda a gente viver esse tempo, né? Você vê? Isso eu nem sei o que é, eu já tô chocada. Nem piada eu posso fazer, cara. Nem piada dá pra ser feita mais. E a turma não faz. Quem nunca perdeu a liberdade não dá valor pra ela, cara. E o Brasil não perdeu. Entendeu? A gente não teve essa, não teve. Vai pra um país da cortina de ferro, vai pra Polônia e começa com conversinha na Polônia pra você ver o que acontece lá, cara. Os caras vão falar. Nós passamos por isso, cara. A gente não teve. E o dia que a gente descobriu o que era, aqui o Brasil é o contrário. Eu entrevistei o Alon Lavi, que é o cônsul de Israel aqui em São Paulo. Tava batendo um papo e eu perguntei pra ele, falei, cara, como é que é Israel, bicho? Como é que vocês conseguem... Vocês têm um país que é desse tamanhinho, rodeado de inimigo querendo jogar vocês do mar, ali é deserto, como é que vocês conseguem tirar de lá de dentro o Waze, sabe? Aplicativos bilionários, vocês são em tecnologia, vocês são um avião. Ótima Qual é a pergunta. diferença? Qual é a diferença? Ele me contou a história, ele falou, sabe qual é o problema de vocês no Brasil, cara? É fartura. Lá falta tudo. Como falta tudo, nós temos que inventar um jeito de fazer água, nós temos que inventar um jeito de nos proteger dos inimigos. Tudo tem que ser muito penoso, é muito inventado, o tempo todo nós temos que criar. O Brasil é farto. Aqui tem água, cara, pra todo lado. Você tem floresta, você tem comida, você tem o agronegócio, e tem liberdade. Então, com essa fartura toda, e nunca tendo perdido, eu não consigo dar valor. E aí eu topo trocar. Vamos fazer uma coisa, Lara? Você me dá uma graninha e eu te dou um pedacinho da minha liberdade. Ah, é tão pouco, cara. Pode pegar, me dá esse... Você não vai deixar eu sair de casa pra salvar minha vida, é? Não posso mais sair da minha casa? Ah, então, mas eu topo, vai. Tá bom, tá bom. E aí, devagarinho, quando você reparou, você já não pode mais. E nós estamos chegando numa situação agora em que é a parte mais perversa da censura, é quando eu já incorporei que ela existe e eu me penitencio. Eu chego aqui e vou falar... eu ia falar, eu não posso falar. E eu tô auto-censurado. Vou escrever um texto e... Espera um pouquinho, não posso... E perdi. Já perdi o jogo, entendeu? Deixei de ser eu mesmo pra ser aquilo que alguém quer que eu seja. Exatamente. Engenharia social na minha cabeça. Engenharia social. O tempo todo. Precisamente O tempo isso. todo. Ô, Luciano, pra gente terminar trazendo um pouco... A grande mensagem final do seu livro é muito bacana, que é a da autorresponsabilidade. Sim. Porque... Nesse momento, eu imagino que quem está nos assistindo está sentindo o que nós estamos sentindo. Que é, assim, uma pressão. Parece que tem um negócio na cabeça, assim. Aquele tanto de veículos de comunicação. As tias do Zap espalhando assassinato Muita de reputação. Sim. Infotoxicação, que é o termo que você usa no seu livro. Como que eu, individualmente, posso analisar o que você chamou de atitude, circunstância e razão? Para que a gente possa fazer a nossa parte, não vou falar para mudar o cenário, que seria muito idealista, mas para que a gente possa fazer a nossa parte nesse cenário de caos. É complicado. Você vai ter que se ilustrar para isso lá, né? Mas eu vou dar um exemplo aqui. A mulher vai no mercado e rouba 1 litro de leite. Eu não me lembro o exemplo, que 1 quilo de carne, alguma coisa assim. Ela roubou. Ato. Ela praticou um roubo, ela é uma ladra, vou chamar a polícia para prendê-la. Muito bem. Por que ela fez isso? Os filhos dela estão em casa, com fome.
E ela, pra matar a fome das crianças, ela praticou um ato indigno que é roubar. Deixou de ser errado roubar? Não. Mas espera aí, ela já não tô vendo mais ela como uma ladra. Eu tô vendo como uma mãe desesperada que quer alimentar os filhos, portanto ela praticou uma ilegalidade. Em que circunstância? Cara, a pandemia veio e proibiu ela de sair de casa, ela não tem mais o emprego dela, o marido não tem mais o emprego dele, eles estão trancados em casa e não tem o que comer, cara. Vem cá, essa mulher que era uma ladra pra quem eu ia chamar a polícia, agora eu quero ir na casa dela levar mantimento pra ela. Eu preciso atendê-la porque ela tá sofrendo. Entendeu? Então, o ato me diz que ela é uma ladra e eu devo chamar a polícia. Quando eu começo a entender por que e como acontece, muda completamente, né? E a mídia é campeã de mostrar o ato. Entendeu? Olha como esse cara é mau. Mas pera um pouco, cara. Mal de... O que aconteceu? E aí eu falo aqui da regra das 48 horas, né? Falando, você tá diante de uma coisa indigna, tá todo mundo falando a respeito, espere 48 horas. Que é o tempo do outro lado aparecer, da circunstância aparecer e você entender do porquê que aquilo aconteceu. Em qual circunstância. Não deixa de ser errado roubar. Muda tudo quando eu entendo a circunstância. E as pessoas estão julgando com base no ato. Até nem tem repertório para entender a circunstância. E a mídia não traz mais circunstância. A mídia vem e mostra, ó o que esse cara fez. Como é que é? 15 milhões de leite condensado. Leite condensado. Cara, acabou o mundo. O Bolsonaro, pro resto da vida, vai ser o cara dos 15 milhões de leite condensado. Esse é o ato. Tem 15 milhões de leite condensado? Tem. Por quê? É para alimentar o exército brasileiro. Em que circunstância? Custou R$140 a lata? Não, não era. Era um pacote que tinha... E no fim você vai descobrir que aquilo é absolutamente cabível. Só que quando você faz o cherry picking, né? Eu pinço e jogo uma informação só. Pouca lata de leite, pouco quartel, pouco não sei o quê e tal. Isso é uma falta de responsabilidade de quem tá à frente da mídia. O cara não tá preocupado com isso. Sim. Ele quer o clickbait, Mas cara. ele, no fundo, ele sabe disso. E ele quer te derrubar, cara. Ele quer te derrubar. Se tá a serviço de fazer mal pra você, pode botar. Tá valendo tudo, né? E eu sou só, de novo, o Homer Simpson, eu olho pra aquilo e vou cair no conto do vigário, cara. E virei propagandeador desse monte de absurdo, cara. Luciano, maravilhoso o papo aqui com você. Eu queria que você pudesse... Você já falou no início, mostrou os livros e tal, mas agora, cara, aproveita esse tempo, tem tua câmera aí, fala todos os seus arrobas, onde é que a galera te acha, como é que faz pra comprar os livros, né, pra acessar tanto o Café Brasil, o Cafezinho, né, esse programa infantil também, pros pais e tal. Pode falar tudo, solta o verbo aí. E o seu último recado também, né? O que você tem pra falar pro povo? Tipo, nossa, esse é o recado central da coisa. Não, então, primeiro, o acesso é muito fácil. É mundocafebrasil.com. Ali tem acesso pra todos os lugares que eu faço lá. Tô lançando o curso, né? Que é o curso Inteligência Acima da Mídia, onde eu vou destrinchar o livro. Então eu vou pegar o livro e vou fazer 7 aulas, onde esse papo que nós estamos tendo lá, eu quero mostrar e fazer com mais interatividade com o pessoal, inclusive, né? Vai ser bem legal. Que útil, vou divulgar. Pois eu acho que tem uma missão de cidadão nessa história toda aí, né? Que vai acontecer com vocês. Né? Eu tô com 66 anos de idade. E a gente, quando vai passando uma curva, as carências, vai mudando. A demanda muda, sabe? Meu negócio hoje não é quero um trabalho para ganhar dinheiro para comprar minha casa. Cara, já passei disso. Eu tô noutra. Entendeu? Quando entra um recado de uma criança de 6 anos dizendo, cara, adorei o que eu ouvi, explicando que ela entendeu a Caverna de Platão, não há dinheiro no mundo que pague. E eu já cheguei nesse ponto, entendeu? Então, quando muda as demandas, sabe? Você começa a olhar o mundo de outro jeito. Fala, cara, o que eu quero fazer? Eu quero mais compartilhar. Então, quando o pessoal fala, vem cá, posso publicar? Pode, cara. Posso botar? Pode, não tem problema. Só bota meu nome aí. Só diz que fui eu, mas à vontade, cara. Pode. Tô publicando aqui o Pod Sumário. Chego no Pod Sumário e falo, olha, esse Pod Sumário é seu. Você é um assinante. Você assinou para receber. Ele é teu. Faça o que você quiser com ele. Só que se você der para todo mundo, você não vai estar remunerando o cara que fez. Que fui eu. Deu um trabalhão fazer. Então... Se você quiser, pode distribuir. Mas só lembra, cara, que fui eu que fiz, cara. Então, arruma os assinantes também pra ajudar a gente aqui, né? Boa. Mas a ideia era essa, de você usar isso tudo pra produzir conteúdo e compartilhar, esparramar pra muito mais gente. O Pod Sumário do Poder do Mal, inclusive, você colocou gratuito, né? Eu botei gratuito. Tem eu fiz vários, assim. Pessoal, ouçam este Pod Sumário. O Poder do Mal com U, ele até explica lá no começo. Só ouçam. É muito bom. É um episódio do meu podcast Café Brasil. Um episódio de 3 horas de duração ele tem,
onde eu botei integralmente, e botei de graça. Eu falei, cara, isso aqui tem que ser. E aí eu fiz eu fiz uma jornada que eu boto ele dentro de um outro lugar que você acessa tá tudo lá no mundocafebrasil.com. Tem uma sequência de materiais que falam sobre essa coisa da turma fazendo sua cabeça, né? E eu publiquei tudo e botei de graça. Porque esse negócio não pode ficar trancado. Sabe? Tem uma missão nessa história toda aí que é até tão fundamental que todo mundo tem que ter acesso. E eu não posso só dar para quem pode pagar. Entendeu? Então, os que podem pagar me ajudam a financiar todo o trabalho gratuito que eu faço, o podcast das crianças, e é tudo gratuito, né? Então, mas tem uma turma que é assinante que me ajuda a fazer. Cara, Brasil Paralelo. Vocês são um monstro aqui. Eu sou pequenininho, mas o conceito é o mesmo, cara. Tem um monte de gente pagando, mas vocês têm um material gratuito que é genial. E só pode acontecer porque tem alguém que tá financiando aquilo, né? O poder saiu da mão daquelas 4 jornais, aqueles 4 TVs, e veio pra mão de todo mundo. Tá na mão da gente. E aconteceu um fenômeno fantástico, que é o fenômeno que cria uma Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo não depende de 4 anunciantes aqui, onde o Sleeping Giants vai e sacaneia os caras. E não. A Brasil Paralelo falou, eu vou crescer com o dinheiro das pessoas que curtem o meu trabalho. E aí tem um exemplo fabuloso, porque o que acontece com isso? Se eu tenho o meu trabalho e ele é remunerado por 500 mil pessoas, se 10 forem embora, não acontece nada. Se eu tenho 3 patrocinadores e um vai embora, eu perco 33% do meu faturamento, eu fico inviável. Então, o que isso significa? Que cada uma das pessoas que está assistindo a gente tem poder de mudar a história, cara. O que ela tem que fazer? Ela pega esses 350 reais que você gasta por mês na net, pagando o net, sabe, essa assinatura do jornal não sei o que você faz aí, divide ele em 10 parcelas de 35 e bota 35 num cara de podcast que você gosta, 35 num cara que tem um blog legal que você gosta, 35 num youtuber que você gosta. Na Brasil Paralelo. Na Brasil Paralelo, entendeu? E o que acontece, cara? Em vez de você pegar 350 aquela empresa que não tem nenhum compromisso com você, que quer mais vender sandália, vender shampoo, você vai estar ajudando que pessoas que têm um conceito, cara, que tem uma... Cara, que tem o que o Brasil Paralelo tá fazendo, que isso aqui é uma ideia. Sim. Eles não querem vender shampoo, querem vender uma ideia. Só conseguem porque tem 500 mil pessoas que entenderam o jogo. Cara, eu vou pagar pra ter isso, né? E se isso a gente conseguir trazer um conceito desse pro Brasil, nos Estados Unidos já tem de montão. Podcasters dos Estados Unidos, que tem 3 mil downloads por mês, o que é nada, eles conseguem se viabilizar economicamente lá, porque tem 3 mil pessoas lá que vão pagar. No Brasil... é impossível. A gente não consegue, né? Mas se esse conceito vier pra cá e cada um de nós entender o poder que a gente tem, cara, R$1 meu, um clique meu, sabe? Um like meu, tem força. Porque que não sou só eu. Se 1 milhão derem um like, cara, eu mudo a história. Eu faço o YouTube mostrar meu vídeo pra todo mundo. Né? E a gente não tem esse costume, sabe? De, cara, eu vou compartilhar, eu vou dar um pouco de mim pra quem tá fazendo bem ou quem tá alinhado com o que eu acho que pode ser positivo pro Brasil, né? Não precisa nem pensar igual a mim, não. Mas se tiver com um conteúdo legal, cara, eu vou ajudar esse cara. Se eu não puder dar dinheiro, eu vou dar like, eu vou compartilhar, eu vou distribuir para as pessoas e vou contar para todo mundo, né? Esse é o poder do povo, cara. Esse é o poder do povo. Da mídia independente, e não tem quem consiga tirar, cara. Então, pessoal, já aprendeu com o Luciano, deixa o seu like. Se você não deixou o seu like nesse vídeo, compartilha para espalhar essa mensagem tão importante desse podcast. Muito boa noite, Luciano, Lara. tá Sempre bom muito estar com obrigada. você. Valeu. Boa Muito noite, obrigada. Luciano. Obrigada, Valeu. meu querido. Boa noite. Gente, beijo. Valeu.